Voltando para essa questão do possível, né, pressão feita para corte de juros, a gente tem visto esse movimento do Silicon Valley Bank trazendo aí algumas incertezas também, se isso poderia afetar, né, a política monetária aqui do Brasil, a perspectiva de que realmente o Fed pode segurar ali, manter a taxa de juros, ou então subir 0,25, mas não subiria mais meio ponto percentual lá fora, por conta, né, especificamente dessa questão do Silicon Valley Bank, e tem especialistas que acreditam que isso pode também trazer uma pressão aqui para o Brasil. Eu queria entender a sua visão em relação a isso. Você acha que isso seria aí, né, o suficiente para fazer essa mudança na política monetária do Brasil? Não. Eu acho que nós temos uma questão muito mais complexa no curto prazo, porque a questão do Silicon Valley Bank, muitas pessoas tentam imputar aos juros o problema do Silicon Valley Bank. E o Silicon Valley Bank, na verdade, nos últimos anos se tornou um banco muito mal administrado. Assim, muito mal administrado. Se o Fed levasse mais a sério seus testes de estresse que ele faz constantemente, muito provavelmente esse banco já teria sinais vermelhos, porque já teve alguns sinais amarelos por parte do Fed. Teria sinais vermelhos e não teve. Então, ou seja, não é questão dos juros. A questão dos juros faz diferença, porque um banco nos moldes atuais do Silicon Valley Bank, ele só funciona em um contexto de liquidez abundante, como nós tivemos de 2009 a 2019, que foi com os programas de alívio quantitativo. Ou seja, esse dinheiro absurdo que sobra dá espaço para um banco que tenha um foco muito grande, por exemplo, em startups, tecnologia, ESG, esse tipo de coisa. Em um cenário normal, em que você tenta fazer o processo de normalização de juros e retirada de liquidez, estes bancos se tornam naturalmente inviáveis e ainda mais sendo mal administrado, ele obviamente se torna completamente inviável. Ou seja, ele não é porque subiu os juros, em partes é porque subiu os juros, mas é porque este banco, em outro cenário, não se sustenta, ou seja, ele só funciona no cenário de juro baixo e de liquidez abundante, e o mundo não está mais para isso nesse curto prazo. Não há mais espaço nesse curto prazo para a manutenção dessa liquidez tão abundante, porque está se refletindo em inflação. O CPI de hoje, ainda que tenha vindo dentro das expectativas, o núcleo veio mais forte, um pouco mais forte, e mantém uma pressão de núcleo grande. E o Fed está de olho disso. Não tem espaço para o Fed começar a cortar juros agora. Mas o problema sistêmico... Para ele resolver o problema dos juros entre os bancos, ele deveria começar um processo absurdo de corte de juros, desconsiderando completamente a inflação. E aí, voltando para o caso brasileiro, o pessoal fala muito também na questão do crédito aqui no Brasil. Mas os juros está gerando problema no crédito. Também é óbvio, uma das funções dos juros é reter o crédito. É natural isso, acontece. Acontece que a política monetária aqui, ela continua dependendo do Estado aqui, basicamente, no curto prazo. Ou seja, voltamos ao assunto anterior, não é Silicon Valley Bank, não é Fed, nós estamos precisando do governo aqui dar a sinalização concreta, com números, com dados em relação ao fiscal. Ao fazer isso, o mercado vai responder com velocidade absurda, ou seja, vai responder muito rapidamente, e essa resposta vai se refletir nas curvas de juros que, mesmo sem cortar os juros, já vai começar a reduzir os custos de crédito.